Nós estamos iniciando hoje, né, esse evento chamado On Fire, que acontece todo final de ano. Esse é o segundo, todo não, né? Esse é o segundo. Mas vai ser assim, né, Juninho? Todo final de ano vai acontecer o On Fire, então você já vai aí o ano todo criando expectativa para até Jesus voltar, exatamente. Ou sermos, arrebatados. É a mesma coisa, né? Se Jesus voltar, é bom, né? É bom que a gente seja arrebatado. Então, eita, deu um close bem grande aqui. Então, quero que eu estava dizendo. Todo ano, ao final de cada ano, nós vamos ter esse evento. E é um evento diferente. Amém? Hoje eu vou trazer uma palavra rápida. Vou tentar ser breve, porque geralmente eu não sou nada breve, principalmente em dias como esse. Mas eu vou tentar deixar realmente o Espírito Santo... Tentar deixar, foi ótimo, né? O Espírito Santo, ele... O Espírito Santo assim, minha filha, eu vou deixar o Espírito Santo se mover como ele quiser, amém? E eu quero ter um tempo mesmo para a gente se mover, para a gente... Porque esse é o intuito deste evento, é para que a gente desfrute um pouco mais da presença do mover do Espírito Santo no ambiente, amém? Sobre esse lugar. E eu creio que tem muito para acontecer nessa noite, é só a primeira noite. E ainda temos aí 4 sábados, não é isso? De On Fire. E eu creio que vai ser algo sobrenatural, vai marcar a sua vida. Você não vai ser mais o mesmo se você realmente abrir o seu coração para o que o Espírito Santo ele quer fazer nesses dias. Amém? Amém. Então, para iniciar, eu quero que você... Eu preparei algo, né? Preparei uma palavra que eu espero que seja rápida. Eu estava preparando a palavra hoje em casa com o computador aberto, aí a Amanda passou assim na sala e disse assim, essa é a sua palavra? Aí eu falei, esse livro é... Porque estava uma palavra bem grande no Word. Ela, essa é a sua palavra? Quase um livro. É quase um livro. Quem sabe um dia não pode ser um livro, né? Vocês creem? Então, hoje eu quero falar um pouco sobre as coisas que acontecem no tempo que nós estamos esperando por algo acontecer. E você pode sentar. Eu esqueci, ó. Eu gostei tanto, todo mundo tão assim, que eu esqueci. Mas algumas coisas que acontecem no tempo que nós estamos esperando em Deus. Quantos aqui estão esperando algo de Deus? Levante a sua mão. Amém. Quantos estão esperando por Deus? Levante a sua mão. Amém. E essa palavra é algo que o Espírito Santo ele tem tratado comigo há alguns dias, né? Porque não diferente de você, eu também passo por muita peleja. Passo por peleja. Peleja de quê, Renata? Não é aquelas coisas. É a guerra, estou passando por uma guerra, uma batalha. Não é isso, gente. É peleja porque a gente tem uma alma, amém? Nós somos um espírito, quando nós nascemos de novo, quando nós confessamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, o nosso espírito, o nosso homem interior, ele é nascido de novo. Instantaneamente nós podemos dizer que nós recebemos a salvação. E você pode perceber que você se torna fisicamente, você continua sendo a mesma pessoa. Amém? Você continua sendo, valha-me Deus do céu, esqueci, Renan. Desculpa, Renan. Corey. Renan continuou sendo Renan, fisicamente igual, quando ele nasceu novo, quando ele confessou o Senhor Jesus. Fisicamente ele permaneceu mesmo, mas algo aconteceu no interior dele que vai continuar transformando a vida dele por um período de tempo muito longo, até que Jesus volte. Amém. Ele vai continuar com a mente dele sendo renovada, ele recebeu a salvação, mas ele vai estar nesse processo de crescer em Deus, de criar raízes em Deus, de conhecer o Espírito de Deus, de ser guiado e direcionado pelo Espírito de Deus. Amém? Então, o corpo dele permanece igual, mas o espírito dele recebeu a salvação. E é por isso que quando o nosso espírito recebe salvação, nós temos a capacidade de ser transformados, como a palavra fala, de nos tornarmos uma nova criatura. Às vezes você vê uma pessoa que tinha uma vida completamente depravada, uma vida completamente errada, e de repente ela nasce de novo, ela aceita o Senhor Jesus como seu Salvador, e ela se transforma completamente. E aí você olha, meu Deus, o que foi isso? Às vezes a pessoa que tá fora, ela não entende o processo que está acontecendo na vida dessa pessoa.
mas ela simplesmente teve o seu espírito regenerado pelo Espírito de Deus. Ou seja, o Espírito de Deus passou a ter contato com o Espírito dele e agora eles são um. E por essa razão, essa pessoa se torna uma nova criação. Amém? E nesse processo de espera, né, a nossa alma, como eu estava falando, que é a parte intelectual, a nossa parte emocional, que recebe todas essas questões no âmbito cognitivo da nossa vida, é a parte que ela precisa de renovação diária. Por isso que nós precisamos todos os dias ter contato com o Espírito Santo de Deus. Porque se nós não mantivermos esse contato com o Espírito Santo, a nossa alma, a nossa mentalidade, ela vai ficar enrijecida e ela não vai conseguir receber da parte de Deus, não vai conseguir acompanhar o processo que já está acontecendo no Espírito. Amém? E sabe que quando a nossa mente, quando a nossa alma, ela não acompanha esse processo de salvação, de transformação, de nova criação, muitas coisas danosas podem acontecer. Nós podemos nos tornar crentes completamente alheios ao mover de Deus. Nós podemos nos tornar pessoas apáticas a Deus, às pessoas, aquilo que acontece na nossa vida. E principalmente crentes religiosos. Quando nós alimentamos tanto o nosso espírito e não renovamos a nossa mente, não deixamos a palavra de Deus alcançar o nosso âmbito mental, nós podemos nos tornar crentes extremos demais em algumas coisas, pendendo demais para alguns lados e não equilibrando a nossa vida. E nós sabemos que a palavra fala sobre espírito de moderação. O que é moderação? É algo que é moderado, é algo que é equilibrado. E todo crente precisa ser moderado. Nós não podemos estar nem em um extremo, nem em um outro extremo. Amém? E é por essa razão que eu quero conversar com vocês. Pessoal que chegou agora, boa noite. Vocês estão aí atrás, podem vir aqui para frente. Fiquem tímidos não, viu? Podem vir. Tem aqui uma meia-lua preparada para vocês. E é por essa razão que eu quero conversar sobre isso com vocês, né? Nesse processo de esperar algo em Deus, se nós não renovarmos a nossa mente, nós podemos perder aquilo que Deus está fazendo durante esse processo de espera. E o tema dessa ministração, né, já para entregar, se chama Ídolos Falsos, a impaciência da espera. Ídolos falsos, a impaciência da espera. E eu perguntei no começo, quantos aqui estão esperando algo de Deus, em Deus, né? Quase todos, pelo que eu vi, levantaram as mãos. E sabe, nesse processo, né, eu gosto de pensar da seguinte maneira, Deus, ele nos dá uma palavra. Quantos já receberam aqui? Nós chamamos de muitas coisas, né? Profecia, palavra inspirada, fulano soltou o manto aí para uma pessoa. Quantos já receberam uma palavra da parte de Deus? Todos aqui, um profeta, uma profetisa do Senhor, uma pessoa já chegou, eis que te digo, não, nem sempre é assim, tá? Tô brincando. Mas, às vezes, é apenas algo tão simples, né? Mas é da parte de Deus, não precisa ser espetacular, na maioria das vezes. E nesse processo de quando Deus ele nos dá uma palavra, de quando Deus te entrega algo, de quando Deus chega e fala assim, Lícia, eu tenho isso e aquilo para você. E aí Deus promete algo para ela, né? Deus promete algo para você. E quantos sabem que a partir do momento que Deus ele entrega algo para a gente, ele nos promete algo, existe um processo chamado tempo. Quantos sabem disso? Mas muitas vezes a gente esquece, quando a gente está no meio do processo da espera. E sabe, eu não sei se você já prestou atenção, mas este mundo, né, o século que nós vivemos, é um século que ele está cada vez mais se desenvolvendo pela pressa. E aí agora eu quero fazer um teste com vocês. Deixa eu ver quem eu vou perguntar. Deixa eu ver, Sabrina, você ouviu algum podcast hoje? Já ouviu alguma coisa no YouTube? Uma ministração, alguma coisa do tipo? Não? Pula. Vitória, você assistiu alguma ministração no YouTube hoje? Alguma coisa no podcast? Quem assistiu hoje alguma coisa aqui no YouTube? Um podcast? Ministração, certo. Deixa eu perguntar a você, qual é o seu nome?
Pedro? Pedro, qual foi a velocidade que você ouviu essa ministração, ou esse podcast, ou essa... Normal. Oh, glória a Deus, esse ser é um ser evoluído. Pedro, palmas para Pedro. Pedro ouviu na velocidade normal, gente. Digno de ser... Velocidade 2? Não, esses dias eu estava em casa assistindo algo com ela, e aí era uma pessoa que falava já muito, né, difícil, ela no 1.75, eu, mulher, diminui aí esse negócio que eu vou 1.5, esse aí já está demais para mim. Quantas mais pessoas ouviram algo hoje na velocidade 2? Vamos lá, gente, vamos se entregar. Juninho aí, Leon, 1,5. Né? Vocês já perceberam que é algo automático, né? E quando a gente coloca lá na opção normal, rapidinho a gente volta para 1.5, 1.75. Como é? Exatamente, a gente fica incomodado com a lentidão, às vezes, de que a pessoa fala, não é isso? E isso é algo normal no nosso mundo hoje, é algo que está sendo normal na atualidade, neste século, né? A gente não consegue mais consumir absolutamente nada no que se trata das redes sociais ou outras coisas numa velocidade normal. E com isso, né, na verdade, isso já vem de muitas outras coisas. E não é de agora que isso está acontecendo, né? Nós podemos falar sobre comidas... fast food, por exemplo, né, que já está dizendo comida rápida, alimento rápido, onde às vezes nós estamos com muita fome e a gente não quer ir preparar uma comida na cozinha, a gente não quer comprar os ingredientes, fazer ali o que é necessário, mas a gente vai lá numa lanchonete, a gente vai em algum lugar, a gente vai no iFood, a gente pede uma comida porque é mais rápido. E nem sempre aquilo, na verdade, na maioria das vezes, aquilo que é mais rápido é o ideal e é aquilo que é saudável para nós. E nós estamos começando, né? Nós, na verdade, já entramos nessa onda da pressa deste século. A gente está fazendo, principalmente a mulher que é mestre nisso, mas eu acredito que isso é algo geral. A gente não consegue mais fazer uma única coisa por vez. A gente faz milhares de coisas ao mesmo tempo. Concordam? Ao passo que você está ouvindo um podcast, ouvindo alguma ministração na internet, você está fazendo, você está fascinando, você está fazendo tanta coisa que a sua mente, a minha mente, ela não consegue mais simplesmente parar e fazer uma única coisa. A gente não consegue mais, por exemplo, eu particularmente, para mim, eu tenho dificuldade. Se eu estiver faxinando a casa e eu não estiver ouvindo nada. Porque para mim, não sei, eu não faxino direito, né? Eu não consigo estar treinando na academia sem estar ouvindo um podcast. E esses dias eu tenho me treinado a estar na academia treinando sem ouvir nada. Tenebroso. Entende? Mas eu tenho me treinado a viver o momento presente. Porque este século está caminhando para uma loucura frenética, apressada, desesperada. E é tão interessante pensar sobre isso, porque eu não sei, na verdade, se você já pensou sobre isso, em como a pressa deste século está modificando e afetando o seu relacionamento com Deus. Porque nós estamos transferindo a visão de pressa que nós estamos vivendo nesse mundo do 2.0, do 1.5, do 1.75, e a gente quer ouvir a voz de alguém mais rápido, mais acelerado. Vamos lá, falar rápido, conclui o raciocínio, eu quero saber o que você tem a dizer. E a gente quer fazer a mesma coisa. Se possível, eu acho que se tivesse essa opção, nós colocaríamos um 2.0 na voz de Deus. Vamos lá, Deus, fala mais rápido, acelera aí o negócio, porque eu não estou com paciência de esperar a sua voz calma falar comigo. A sua voz doce e suave falar comigo. Então eu preciso que você me responda agora. Eu preciso que essa promessa, lembrando o que eu estava falando? Existe um processo de tempo entre a voz de Deus, entre a promessa de Deus e o cumprimento dessa promessa. Existe um processo, existe uma linha.
E esse tempo se chama, eu gosto de pensar sobre isso, o tempo Kairós de Deus, que é um tempo oportuno, é um tempo propício. Eu gosto da versão original dessa palavra porque ela traz, né, ela é uma palavra grega e ela denota o tempo certo. E o cronos, o tempo cronos é um tempo, é uma porção limitada, encurtada do tempo. É um tempo que nós podemos contar no calendário, nós podemos contar no relógio, mas o Kairós de Deus, não. O Kairós de Deus não é um tempo limitado, é um tempo oportuno, direto, certo. Amém? E para diferenciar isso, nós precisamos começar a meditar nisso todos os dias. Porque na ânsia de vivermos as promessas de Deus para as nossas vidas, nós podemos cometer o erro de pegar o controle dessa promessa e fazermos como nós queremos fazer. E pode haver grandes danos quando nós queremos ter o controle do tempo de Deus sobre as nossas vidas. E eu quero introduzir dizendo isso para você. Existe um tempo, Kairós, entre uma palavra de Deus sobre a sua vida até o cumprimento dela. Porém, no meio desse tempo, nós podemos fazer a mesma coisa que os israelitas fizeram no deserto. Nós podemos começar a criar deuses para nós. Nós podemos começar a criar os nossos próprios bezerros de ouro. Porque nós não temos paciência, não tivemos paciência de esperar Deus dar a ordem de cumprimento. Amém? E eu quero ler um texto com vocês. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Tiago 1. Tiago 1, versículo 14. Fala assim. Tiago 1, versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela... Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Aqui está falando, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta atrai e o seduz. E o que é uma cobiça? Uma cobiça, né, é um desejo desenfreado para se obter alguma coisa. Quando nós cobiçamos algo, nós desejamos algo desesperadamente. Nós desejamos algo com todas as células do nosso ser. Nós desejamos algo de uma maneira não moderada, como eu estava falando no começo. E quando essa cobiça, esse desejo que não é moderado, que não tem a luz da palavra de Deus, porque o que é que a palavra fala? Que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E eu gosto de separar para minha mente entender da seguinte maneira. Um desejo da parte de Deus, ele simplesmente promove a paz. Ele promove a paz, ele é agradável, ele não promove a ansiedade, o desespero, a preocupação. A meditação em pensamentos que, promove essa sensação de descontrole. A vontade de Deus é perfeita para as nossas vidas. Mas uma cobiça, ela faz com que a gente fique basicamente querendo ter o controle toda hora daquela situação. Porque quando nós entendemos que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, a gente simplesmente confia e descansa. A gente decide descansar. Mas a cobiça nos faz querer ir atrás. Ela nos faz querer fazer alguma coisa. Ela nos faz achar ou pensar que Deus ele pode falhar nos seus planos. E isso é a voz do diabo. Porque Deus ele não é homem para que minta em nenhuma das suas promessas.
Se Deus um dia prometeu algo para você, se Deus um dia falou algo para você, Ele não é homem para que falhe ou para que minta nisso que Ele falou. Mas o diabo, muitas vezes, ele tenta deturpar a nossa perspectiva divina, sabe? A nossa perspectiva daquilo que Deus ele já falou sobre nós. Isso pode fazer com que a gente comece a enveredar para nós mesmos, ao invés de simplesmente descansar. E um dos maiores desafios nesse processo de espera, nesse processo de ouvir a voz de Deus e esperar até que Deus se mostre, até que Deus se prontifique. Se nós não, sabe, todos os dias. Tem uma música que eu tenho ouvido todos os dias, literalmente. Eu chego aqui no trabalho e eu já coloco, é a primeira música que eu ouço no meu dia. E ela fala, em português, ela diz que Deus, ele sempre está na hora certa. Ele sempre chega na hora certa. Ele sempre faz na hora certa. Não no nosso cronos. Não na nossa hora. E não do nosso jeito. Amém? E essa é a diferença entre um desejo e uma cobiça. A cobiça geralmente vai fazer você sair, vai fazer você tirar Deus de cena e fazer você entrar em cena. Você pegar as suas ferramentas, você pegar os seus atalhos, você pegar as maneiras que já são familiar para você. E nós sabemos que aquilo que é familiar é mais confortável. E muitas vezes quando nós entendemos, quando Deus, já houveram momentos em que eu recebi algo da parte de Deus e eu queria para agora. Eu falei, Deus, como é que eu vou esperar? Eu preciso disso agora. E por que eu acho que eu preciso de tal coisa agora? Quem foi que disse isso para mim, que eu preciso disso agora? Quem mentiu para mim desse jeito? Você está aqui? E aquilo me, sabe, eu não tenho nem palavras. Só quem vive sabe. Quando você quer tanto algo, naquele momento, você deseja tanto aquilo, sabe, com todo o seu ser. Mas você ouve simplesmente uma voz bem suave. Calma. Espere. E aí a gente não quer esperar, porque a gente acha que a gente sabe o que é melhor para a gente. A gente acha que a gente sabe qual é o melhor tempo, qual é a melhor estação de Deus para a gente. E sabe, Deus ele não se move nos tempos naturais. O agir de Deus ele não está baseado nas estações naturais, no cronos. Mas o agir de Deus está baseado no tempo dele. O reino de Deus tem um tempo totalmente diferente do nosso tempo. O relógio lá do céu, do reino de Deus, é completamente diferente do nosso. Primeiro que nem tem nem relógio, né? Então, muitas vezes nós queremos contar a nossa vida, contar os acontecimentos da nossa vida, baseados, sabe, nós queremos dar um calendário para Deus. Deus está aqui o calendário e eu preciso que isso aconteça nessa data. Deus está lá no trono dele. Não entendi. E muitas vezes na afobação de querer o controle, fazer alguma coisa relacionada ao que Deus já falou, a gente se afoba tanto que a gente começa a ir mesmo e fazer as coisas acontecerem. E abrir as portas que existe um tempo de Deus determinado para que elas se abram. E por causa que nós fomos lá e demos um jeitinho de abrir essas portas, muitas vezes existem frustrações e danos disso. E quantos não querem sofrer os danos por abrir portas que Deus ainda não... que Deus fala, não é o tempo ainda dessa porta ser aberta. Amém? E eu quero ler rapidinho com vocês em Gálatas. Gálatas 5. Pode vir alguém para o teclado colocar um pad, por gentileza. Gálatas 5.
17 fala assim: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Tem outra versão que fala que a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Olha só. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer, do seu querer. Para que você não faça aquilo que seja do seu jeitinho, do jeito que você acha que é o ideal, que é o melhor para você. Porque o ser humano, muitas vezes, tem a bela tendência, estou sendo irônica, de achar o que sabe mais, que é mais inteligente do que quem o criou, que foi o próprio Deus. E a carne, ela cobiça coisas que é contra aquilo que o Espírito Santo espera para nós. E é por essa razão que nós não podemos alimentar a nossa carne, mas alimentar o nosso espírito. Para que o nosso espírito, e o nosso espírito estando tão alinhado com o Espírito de Deus, a gente consiga simplesmente entregar para Deus o que é necessário, o que é preciso ser entregue, e entre em um estado de descanso. Deixar a nossa alma descansar na certeza de que Deus é bom. Amém? De que Deus é bom. E existe um fruto do Espírito e existe o fruto da carne. E quando nós pendemos para a carne, a palavra fala que existe morte. Mas aqueles que pendem para o Espírito, aqueles que se inclinam para o Espírito de Deus, vai desfrutar de vida. Amém? E nós precisamos ter cuidado, para que durante essas transições, esses períodos em que o Espírito Santo nos fala algo, a gente não comece a ficar tão desesperado porque a gente quer que aconteça logo, que a gente comece a idolatrar o nosso próprio desejo. E sabe, Deus não te chamou para estar no controle de nada na sua vida. Deus não te chamou para estar no controle de nada. É muito desgastante estar no controle. Concordam? É muito cansativo. É muito chato. É desesperador ficar no controle das coisas, da nossa vida principalmente. Não tem fruto nisso. O fruto é apenas ansiedade. Mas quando nós decidimos, Senhor, eu não quero mais o controle. Eu não quero mais ser a minha própria lâmpada, a minha própria direção. Mas eu preciso aprender a descansar no Senhor. E às vezes a gente não percebe porque é muito sutil isso. Os ídolos que nós construímos para nós no período de espera por algo é tão sutil que a gente não percebe que muitas vezes nós estamos adorando a ansiedade, que nós estamos adorando a pressa, que nós estamos adorando o nosso sonho. É o meu sonho, é o meu desejo, é a minha realização. Deus é aquilo que eu quero, é o meu curso, é a minha faculdade, é a minha carreira, Deus, é a minha profissão, é o meu casamento. E nós estamos tornando todas essas coisas ídolos, sem percebermos, no período da espera. Nós olhamos para os israelitas no deserto, você pode ler Êxodo 32, quando Moisés subiu ao monte pela terceira vez para receber as tábuas da aliança. E aí, enquanto ele sobe, ele passa uma temporada no monte. E uma temporada curta, 40 dias. E de repente, todos os israelitas, depois de terem provados, presta atenção. Se alguém puder, pessoal, conduzir as crianças para ficar lá fora, com alguém responsável, para a gente não perder a unção. Eu já perdi o que eu estava dizendo. Peraí, estava falando do deserto. Êxodo 32. Quero pedir para você ler Êxodo 32. E aí Moisés, ele está lá.
E os israelitas não tiveram paciência de esperar Moisés descer. Eles já tinham usufruído de tantas coisas. Tantas coisas, tantos milagres da parte de Deus. Eles já tinham visto o poder de Deus em operação, de diversas maneiras. Deus já tinha provado a sua bondade, a sua fidelidade para aquele povo, de formas, assim, estrondosas, espetacular. E eles poderiam dizer, eu provei e vi que o Senhor é bom. Mas, por causa de uma impaciência, de não conseguir esperar Moisés descer do monte, assim como ele tinha dito que iria fazer, eles se afobaram no tempo da espera. Eles se desesperaram, se preocuparam demais em a quem eles iriam prestar culto à adoração. E no período da espera dos israelitas no deserto, eles fundiram ídolos para si. Tiraram seus pertences, seus brincos, seus colares, seus anéis. E clamaram por deuses para si. Para que eles adorassem, venerassem, prestassem culto. E houveram sacrifícios de adoração por causa da impaciência. E quando Moisés desce do monte, Moisés se revolta, quebra as tábuas da aliança. Você imagina o coração de Moisés, o líder daquele povo, que tirou aquele povo da escravidão do Egito, que era o porta-voz de Deus para aquele povo, o profeta de Deus para aquele povo, vendo toda aquela situação, bezerro de ouro, de tudo quanto era jeito, ídolos de tudo quanto era forma, e eles adorando, porque não souberam esperar. E eu imagino quanta coisa esse povo não perdeu, por causa que eles mudaram o foco da adoração. Cuidado para que você não mude o foco da sua adoração no processo da espera. Para que o seu bezerro de ouro não seja a ansiedade para ter algo. Para que o seu bezerro de ouro não seja o seu sonho. Não seja um relacionamento. Não seja o seu sentimento. Quantas vezes nós não adoramos os nossos sentimentos? Eu não consigo ficar sem isso. Eu não consigo viver sem isso. Quem disse isso? Quem mentiu assim para você? E nós precisamos começar a nos desfazer dos ídolos falsos que nós construímos para nós. Espera no Senhor. Minha alma espera no Senhor. O Salmo fala, satisfaz o seu coração no Senhor. Sabe, não existe nada mais precioso, não existe nada mais aprovado do que nós estarmos com o nosso coração satisfeitos no Senhor. Na minha última ministração aqui, foi um tema totalmente diferente, mas eu falei isso. E se nenhum dos seus sonhos acontecerem? E se nenhum dos seus desejos acontecerem? Você estaria feliz com Deus, satisfeito em Deus? Quem está sendo o seu ídolo, o seu Deus? Será que nós não estamos camuflando o processo da espera por algo com uma falsa satisfação em Deus? A gente está postando lá nas redes sociais frases de efeito. A gente está falando porque, sabe, a espera não é sobre falar algo. A espera é uma postura de quietude em Deus e confiança em Deus. A espera é uma postura de fé. A fé é uma convicção de algo que você ainda não pode ver. É uma convicção acertada em Deus de algo que você está esperando, mas que você não está se desesperando. Você está rendendo graças. Feliz com Deus. E
muitas vezes os ídolos dessa espera faz com que a gente perca de vista o que Deus está fazendo hoje. Muitas vezes nós estamos esperando por algo que vai acontecer um dia, que Deus já falou. E amém, glória a Deus, vai acontecer. Mas sabe, tem algo que Deus falou comigo esses dias, que é o tema de uma outra ministração, mas eu quero compartilhar isso com vocês. Nós estamos com muitas expectativas pelas coisas que vão se cumprir um dia nas nossas vidas. E muitas vezes, por causa de tanta expectativa desajustada por coisas que vão se cumprir, nós estamos perdendo o que está se cumprindo agora. E eu quero perguntar para você: será que você não pode estar perdendo algo que já está se cumprindo agora, hoje, porque você está ansioso demais olhando para o que Deus vai fazer um dia? Da mesma forma com os israelitas no deserto. Deus estava fazendo coisas extraordinárias, milagres extraordinários. O mar se abriu, saiu água da rocha, suas vestes, suas sandálias não se desgastavam. O maná vinha todo dia para eles, todo dia. Deus dizia: não guarde, porque amanhã tem outro, tem mais, tem um novinho em folha. Tinha uma nuvem de dia os direcionando e uma coluna de fogo de noite os acompanhando também. Deus fez grandes coisas por esse povo. Mas por coisa assim, assim, eles perderam aquilo que Deus estava fazendo no meio deles. E eu pergunto isso para você hoje. Será que a ansiedade não está tamanha, tão grandiosa, que a gente está perdendo o que Deus está fazendo agora? E Deus está fazendo grandes coisas. Deus está fazendo grandes coisas hoje. Dia 2 de novembro de 2024. Existem promessas de Deus sobre a sua vida que estão se cumprindo no tempo presente. Você está vivendo o cumprimento dessas promessas de fato e de verdade hoje. Eu quero te levar para refletir nisso. O que será que já pode estar se cumprindo agora na sua vida, mas talvez você não está nem percebendo isso, e você está esperando que Deus cumpra um dia, mas Deus já está cumprindo hoje? O que é? Feche seus olhos. Eu quero que você pense nisso. Eu gostaria de pedir para você meditar se não tem algo que você está perdendo da parte de Deus, porque você está olhando demais para o dia de amanhã, se preocupando demais por algo que um dia vai vir. A palavra fala que nós não precisamos nos preocupar por coisa alguma, porque o Senhor, Ele nos dá de comer, de vestir. A palavra fala que nós podemos lançar as nossas ansiedades diante do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. A palavra também fala que para cada dia o seu próprio mal. O que será que já pode estar se cumprindo agora na sua vida? Qual promessa de Deus já pode estar se cumprindo agora? Será que você não está vivendo uma oração feita um dia? Será que hoje você já não está vivendo uma palavra que foi liberada de Deus para a sua vida? O que será? Qual palavra que Deus já lançou sobre a sua vida, que talvez você esteja vivendo ela hoje mesmo, mas a ansiedade está impedindo você de enxergar o cumprimento, de ser grato, contente? Será que você não está vivendo um tempo de cumprimento de promessas? Podem continuar com seus olhos fechados. Eu não quero que você perca isso. Eu quero que você de fato pense nisso. Deus nos chamou para um tempo como este. Deus te chamou, me chamou, você jovem, adolescente, para um tempo como este. O tempo que virá, nós devemos ter expectativas, crer por ele.
mas nós devemos estar contentes pelo tempo que estamos vivendo agora. Será que não chegou um tempo de nós quebrarmos alguns bezerros de ouro? Alguns desesperos promovidos pela preocupação do que será? O que será do meu amanhã? Como será o meu amanhã? Como serão os meus dias futuros? O que é que eu vou fazer da minha vida? Quem estará comigo nos próximos anos da minha vida? Qual carreira eu vou seguir? Com quem eu vou casar? Como será a minha família? Será que eu vou ser rico? Será que eu vou ter muito dinheiro? Ídolos falsos. Nós precisamos ajustar o foco da nossa adoração. Deixar o Senhor ser aquele que nos satisfaz. Eu quero ler para você. Pode abrir os seus olhos. Eu quero ler. Estou encerrando já. Quero ler Salmo 27. Não precisa abrir, mas você pode depois conferir. 27:14 fala: espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o seu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique o seu coração. Espera, pois, pelo Senhor. A palavra fala lá no Salmo fala, eu acho que eu até anotei aqui, posso procurar já a referência e falar para vocês, mas que aqueles que esperam no Senhor, eles não serão envergonhados. Muitas vezes nós burlamos o processo da espera e mudamos o foco da nossa adoração e construímos esses ídolos, adoramos a pressa de ter as coisas aqui e agora do meu jeito, como eu quero, porque o meu tempo é melhor. Muitas vezes é uma forma disfarçada de nós dizermos que nós somos melhores do que Deus. Mas sabe, aqueles que esperam no Senhor não serão envergonhados. Aqueles que esperam pelo Senhor não ficarão frustrados. Nós não teremos a nossa expectativa e a nossa esperança frustrada por simplesmente lançarmos tudo diante do Senhor e dizer: Senhor, eu não sei como, eu não sei quando, de qual forma, mas eu confio no Senhor e eu vou descansar e desfrutar os meus dias, desfrutar o meu hoje, vivendo o que o Senhor tem para mim hoje, e amanhã o Senhor será bom também. Amém. O mesmo Deus que está sendo bom para você agora é o mesmo Deus que vai ser muito bom para você em 2025, em 2026, em 2027. Amém? Então não se desespera. Eu sei que você quer muito isso, mas calma. Segura sua alma. Esse ano eu particularmente passei por muitos processos de aprender isso. E uma das coisas que eu mais aprendi foi a apacentar a minha alma com a paz. Foi liderar a minha alma e não deixar ela perder o controle, se desesperar, mesmo quando eu me desesperei, mas não deixar a minha alma ficar no desespero. Falar com a minha alma, sabe? Assim como Davi falou com a alma dele. Ei, como se você estivesse falando com um amigo. Ei, minha alma, que é isso? Que desespero é esse? Ei, espera no Senhor. Espera no Senhor, porque você ainda há de louvá-lo. Confia no Senhor. Tem bom ânimo. E nós precisamos apacentar e liderar a nossa alma dessa forma. Falar com a nossa alma. Você precisa falar com a sua alma, sabe? Para que ela se acalme dentro de si. Para que ela tenha bom ânimo. Para que ela tenha alegria na certeza de que Deus está fazendo grandes coisas. Amém?
Espera pelo Senhor. Fica de pé. Espera pelo Senhor. Fortifique o seu coração. Anima o seu coração. Solta esse controle. Porque o controle, ele mais nos pressiona do que nos ajuda. Eu quero pedir para você nesse momento. Se por um acaso, por alguma razão, você tem estado no controle da sua vida, ou tentado estar no controle da sua vida, planejando toda a sua vida, não é errado planejar, mas é errado planejar sem o consentimento divino, sem a espera pelo Senhor. Sabe, planeja mesmo. Coloca seus planos no papel, seus sonhos no papel, mas faz assim: Senhor, vem aqui. Vê se esses planos e esses sonhos têm a sua aprovação. Vê se esses sonhos e esses planos, eles estão dentro da sua vontade para a minha vida, que é boa, perfeita e agradável. Se algum desses sonhos vem de um lugar de cobiça, de desejo desesperado para viver algo, me ajuda a tirar isso. Amém? Não tem ninguém melhor do que Deus que deseja que você vá bem em todas as coisas. Não tem ninguém melhor do que Deus que, sabe, queira que você seja bem-sucedido, feliz, alegre, contente, vivendo os seus sonhos. E eu acho que isso deveria ser um motivo suficiente para a gente aprender a descansar. Amém? Eu quero convidar vocês agora para que a gente entre em um tempo. Eu tinha essa palavra no meu coração para compartilhar com vocês. E eu não queria perder isso. Eu sabia que era nessa oportunidade. E até questionei, porque nós estamos numa temática um pouco diferente. Mas eu sinto que eu precisava fazer isso. Amém? E eu quero pedir para você sondar o seu coração nessa noite. Feche seus olhos. Queria pedir ao louvor para subir. Queria que você, Elô, se pudesse, por gentileza, a última música. Porque a minha alma esperou. Foi bem certeiro. Ele é por quem a nossa alma espera. Ele é a fonte da vida. Sabe, uma das palavras que Deus tem falado comigo é: eu não quero que você seja a fonte da sua vida. Existe uma fonte inesgotável. Existe uma fonte insaciável, que é Deus. Dessa fonte nós podemos beber e nunca termos sede novamente. Dessa fonte nós podemos matar a nossa sede. Essa fonte pode saciar todos os nossos desejos. Eu quero chamar aqui à frente. E eu queria pedir para você não ser tímido, porque esse momento é para isso. Mas se há uma inclinação para um arrependimento no seu coração acerca da forma como você tem conduzido a sua vida, e você quer sair desse controle, você quer sair desse lugar, você não aguenta mais, você quer dar os seus fardos pesados, que estão pesados agora, e lançar eles diante de Deus. Eu queria te chamar para você vir aqui à frente e lançar. Pode se ajoelhar se você desejar. Queria te convidar para vir aqui à frente e você fazer isso como um ato de obediência diante de Deus. Pode vir, não fique tímido. Nós vamos orar por você, nós vamos impor as nossas mãos em vocês. Juninho. O louvor pode cantar.
Quando o homem judeu viu a sede que havia em mim, fome de beber, pois tenho sede, quero mais buscar de outras fontes. Sem precisa a minha sede saciar. Eu percebo que existem pessoas aqui idolatrando relacionamentos. Idolatrando, endeusando pessoas. Quero dizer algo para você. Ninguém deve estar no lugar de Deus na sua vida. Ninguém deve estar no lugar de Deus na sua vida. Um namorado, uma namorada, um casamento. O seu marido não pode ser o seu Deus. O seu namorado, o seu noivo, a sua noiva não pode ser o seu Deus. Existe um chamado para você tirar as pessoas de um pedestal, de um lugar de endeusamento, de um trono que é de Deus. Queria pedir para você não prestar atenção aqui. Você sabe, faz a sua oração aí mesmo. Chegou um tempo de nós aprendermos a satisfação no Senhor, a desfrutarmos da presença do Espírito Santo e fazer com que isso seja suficiente. A presença do Espírito Santo é suficiente para você, homem e mulher que está aqui nesse lugar. A presença do Espírito Santo é suficiente para saciar os seus desejos. Você acha que você não consegue ficar sem isso, mas você consegue. Muda o foco da sua adoração. Muda o foco da sua adoração. Mudando o foco da nossa adoração. Chegou o tempo da nossa satisfação, não vir de ninguém mais. Chegou o tempo da nossa adoração, de pessoas não serem a fonte da nossa adoração. Chegou um tempo daquilo que nós podemos conquistar com as nossas mãos não ser mais a fonte da nossa adoração, o motivo da nossa felicidade, da nossa alegria, do nosso contentamento. Eu repreendo todo espírito idólatra nessa noite. Espírito de idolatria, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Toda mentira do diabo, fazendo com que pessoas adorassem outras pessoas, eu repreendo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda influência idólatra, toda influência maligna do diabo sobre a vida dessas pessoas, em nome de Jesus, eu declaro parando agora, cessando agora. Eu declaro os olhos do entendimento, os nossos olhos do entendimento sendo iluminados, completamente iluminados. Ninguém mais preso, arraigado em cobiças terrenas. Eu percebo que tem meninas aqui, mulheres, que estavam adorando idealizações. Talvez você não venha
aqui à frente, mas eu sei que você está aqui, idealizando sonhos, relacionamentos, endeusando, idolatrando imagens, cenários. Receba o fardo leve do Senhor. Muda o foco, menina, muda o foco da sua adoração. Este homem não é o seu Deus. Este rapaz não é o seu Deus. Tira do lugar que é de Deus. Tira desse lugar. Tira desse lugar. Tira desse lugar. Removendo. Eu declaro um tempo sobre a sua vida onde os seus olhos estarão no Senhor. A sua expectativa, o seu desejo, a sua satisfação estará no Senhor. Se por um acaso, se porventura você está aqui, está idolatrando o seu trabalho, como se não existisse nada mais da parte de Deus para você, como se você não conseguisse enxergar nada mais da parte de Deus para vocês, eu declaro uma restauração sobrenatural sobre a sua visão. Uma restauração profunda. Eu declaro uma intervenção divina afetando a sua visão. E você conseguindo ver que o Senhor, Ele é a fonte da sua vida. Nele estão as suas fontes. Nele estão todas as suas fontes. Eu gostaria de chamar todos os homens que estão aqui na frente. Todos os homens aqui eu gostaria de chamar. Eu tenho uma percepção de oração. Homens, venham todos aqui. Jovens, venham todos os homens aqui. Todos os homens. Eu não vou orar por vocês. O Juninho vai orar. Cadê Alisson? Você pode ajudar, Juninho? Amém. Eu gostaria de pedir, Juninho e Alisson, para vocês serem guiados, mas eu percebo que existem sofismas, enganos de Satanás, que estão brincando com vocês, homens. Eu não vou expor ninguém aqui, tá? Mas é só uma percepção. Existem mentiras do diabo que podem destruir a vida de pessoas se a luz da palavra não chegar e alcançar antes. Mas você está aqui porque eu creio que o Senhor chegou antes. Existem sofismas e o sofisma é uma mentira, é um engano. E talvez existam enganos do diabo que você carregou por toda a sua vida e você não sabia, mas eu creio. Eu creio que debaixo do poder de Deus existem julgos, mentiras, enganos que são despedaçados, desfeitos, e você vai seguir a partir de hoje a sua vida, o seu futuro, a sua jornada de vida aqui de uma maneira diferente. Eu percebo que existem vícios sendo idolatrados, endeusados. E eu sei que vocês sabem, mas eu creio que nessa noite haverá um despedaçar dos julgos, dos vícios pornográficos, vícios imundos do diabo. Enquanto estes homens imporem as mãos sobre vocês. Você pode ajudar para dirigir na imposição de mãos? Enquanto eles imporem as mãos sobre vocês, eu creio que julgos do diabo serão despedaçados. Eu vejo isso dentro de mim. Podem começar a orar por eles, declarando a quebra, o desfazer de todo o jugo do diabo que oprimiu a sua vida. Podem fechar seus olhos. Que oprimiu as suas vidas, que prendeu a mente de vocês, falando para vocês mentiras. Mentiras. Eu creio em um tempo de liberdade sobre os homens. Liberdade. Choro para o canto de vocês.
pode fazer isso. Esse é um ambiente propício para isso. Você pode liberar isso sobre a vida de outra pessoa. Busca isso. Não fique apático. Eu creio em um tempo de liberdade. Nenhum vício maligno prendendo a sua vida. Nenhuma mentira do diabo, nenhum bafo do diabo te aprisionando mais. Você vai ser um homem livre. Você vai ser um jovem, um homem livre, cumprindo a carreira de Deus sobre a sua vida. Cumprindo a carreira de Deus sobre a sua vida. Cumprindo a carreira de Deus sobre a sua vida. Cumprindo a carreira. Deus tem uma carreira para você correr. Deus tem uma carreira para você. Deus tem uma carreira para você cumprir. Não esqueça isso. Não esqueça isso. Não esqueça isso. Deus tem uma carreira para você. Deus tem uma carreira para você. Essa é a palavra, uma carreira divina, não é natural. Não é dessa terra, não se enlaçando com as coisas desse mundo. Não se enlaçando com as coisas desse mundo. Não se embaraçando com as coisas do diabo. Porque Deus tem uma carreira para você andar, correr velozmente, viver feliz com Deus. Você é um grande homem de Deus. Você é um construtor. Você é um construtor. Você é um construtor. Você irá construir grandes coisas por causa da unção dentro de você. Por causa de uma unção específica para construir coisas, levantar coisas. Você é um construtor. Um bom construtor. Deus tem algo na sua vida. O diabo tentou roubar isso de dentro de você, mas você é um homem de Deus. Não se engane, você é um homem de Deus. Não acredite em nenhuma outra voz que diz o contrário disso. Você é um homem de Deus. Você é um homem de Deus. Você é um pai, você vai ser um pai. Você vai ser um esposo que tem a unção de Deus sobre a sua vida. A sua família vai representar a glória de Deus aqui na terra. Por causa de você, tudo será transformado. Por causa de você, tudo será mudado. Tudo será transformado. Por causa da unção sobre a sua vida. Tudo que você tocar, onde as suas mãos chegarem, haverá transformação. Você é um construtor. Quem já recebeu a oração pode retornar. Pode ficar de pé. Queria que você cantasse essa canção. Queria que vocês começassem a declarar isso com ousadia. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia a minha sede. Sacia as sedes que eu tenho, que esse mundo não pode saciar, que pessoas não podem saciar, que os meus sonhos, nem os meus maiores sonhos podem saciar. Sacia a minha sede. Mata a minha sede. Me lava. Sabe, canta isso com essa convicção. Pode cantar com essa convicção. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero Cante isso. Declara isso. Fonte de águas vivas. Pode continuar. Pode. Quero beber. Eu quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede.
a sua fonte e declare isso. Não tenha medo de declarar isso. Declare isso mais alto. Vamos lá. Vai, Lô. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Veja o Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Veja o Senhor Tu és a fonte, Senhor. Veja Ele como uma fonte inesgotável, fonte de alegria, fonte de contentamento, fonte de vida, fonte de vida, preenchendo as lacunas, preenchendo o vazio, preenchendo os lugares dentro de você. A fonte, a fonte, a fonte, a fonte, a fonte. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte. Tu és, Senhor, a nossa fonte. Os nossos sonhos não são as nossas fontes. Os nossos desejos não são as nossas fontes. O que nós achamos não é a nossa fonte. O dinheiro não é a nossa fonte. As riquezas dessa terra não é a nossa fonte. Ou as pessoas não são as nossas fontes. O Senhor é a nossa fonte. 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 Aleluia. O que eu penso sobre mim não é a fonte. O que o Senhor pensa sobre mim é a fonte. Uma fonte inesgotável de vida. Uma fonte inesgotável de vida. Paz e alegria do Espírito. Paz e alegria do Espírito. Paz e alegria do Espírito. Se eu declaro essa fonte a jorrar. A fonte jorrando sobre você. A fonte jorrando sobre você. A fonte jorrando águas de vida. Águas de vida. Águas de vida sobre você. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. E água se faz. Se Ele é a sua fonte, comece a rir. Você está rindo por quê? Porque você crê. Você está rindo porque você crê. Porque quem crê está rindo. Quem crê que Ele já está no seu futuro. Quem crê que Ele já está no seu futuro. Você crê que Ele já está no seu futuro. Você crê que Ele já deixou tudo preparado. Tá tudo certo. Tá tudo certo. O tempo oportuno de Deus vai te encontrar. O tempo calhão de Deus vai te encontrar. O tempo preciso, certo de Deus vai te encontrar. Mas enquanto isso, você está rindo, você está desfrutando, você está dançando, você está se alegrando, você está contente, recebendo a água da fonte da vida, renovando a sua esperança na fonte da vida. Senhor, nós rejeitamos nessa noite, eu rejeito toda fonte que não é o Senhor. Faz essa oração, faz essa declaração. Rejeita, Senhor, diga, eu rejeito toda fonte que não é o Senhor, toda fonte que não me sacia. Eu rejeito toda fonte que não é o seu prazer, que não é o Senhor, que não promove a vida. Eu rejeito toda fonte que vem de mim mesmo. Eu rejeito toda fonte que vem de mim mesmo, do meu saber, do meu conhecer, do meu fazer. Eu digo não, eu recebo o que vem do Senhor. Eu recebo a fonte inesgotável de vida sobre mim. A água que sacia a minha sede.